E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou a Sofia Araújo, muito prazer. Hoje, como é o primeiro vídeo, eu vou fazer uma breve apresentação só para você saber quem eu sou. Mas o mais importante desse vídeo é a reflexão. A reflexão de hoje é algo que Deus já tem falado comigo, que eu tenho aprendido e eu quero compartilhar com você também. Que na verdade é aquilo que determinou o que eu estou fazendo hoje, que é começando um canal no YouTube, que é algo totalmente fora da zona de conforto, mas é algo que Deus colocou no meu coração e eu quero que te abençoe também. Vamos lá. Bom, vamos lá, só para você me conhecer um pouquinho. Eu sou Sofia Araújo, como eu disse, eu tenho 18 anos, quase 19, sou paulista e paulistana, mas atualmente eu moro no interior de Alagoas, bem no sertão mesmo. Tipo assim, onde 36 a 38 graus é um dia normal. O estranho é quando faz 31, que aí a gente fala, nossa, tá fresquinho hoje, hein? Pois é, pessoal, mas enfim, como uma folha ao vento, né? O Espírito manda a gente pra onde ele quer. Vamos lá. Hoje eu quero dizer pra você que esse canal aqui, o objetivo desse canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e motivar aqueles que já conhecem o Evangelho a se relacionarem mais com Deus, a conhecerem mais a Deus, é ajudar vocês a se aproximarem do Senhor. E essa é uma missão que eu recebi, mas ela não é só minha, ela é sua também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a gente precisa para realizar essa missão que Deus colocou sobre nós? Nós que já conhecemos o Evangelho, já fomos alcançados por Jesus Cristo. Essa missão que está sobre nós, o que nós precisamos fazer para realizá-la da melhor forma possível e da forma que a palavra nos ensina? A base para a reflexão de hoje está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 27. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, você pode pegar a sua, se você quiser, para conferir. E eu vou ler aqui rapidamente para você. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Esse versículo está, como eu disse, no capítulo 10, que é um momento em que Jesus está preparando seus discípulos e enviando seus discípulos para anunciarem a palavra de Deus, para anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês são duas coisas principais. A primeira coisa é, para que a gente fale sobre o Evangelho de Jesus, para que a gente pregue a palavra, primeiro nós precisamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Na época que Jesus estava aqui em corpo, ele tinha muitas pessoas que seguiam a ele. Tinha a multidão, tinham os discípulos, tinham os apóstolos, tinham os curiosos, tinham os mestres da lei que estavam ali só para ver como que eles poderiam armar uma cilada para Jesus. Então, vê que muitos tipos de pessoas seguiam Jesus, mas quais que foram enviadas para pregar o Evangelho? Os discípulos e os apóstolos. E o que diferenciava os discípulos e apóstolos da multidão, dos mestres da lei? O que mudava? O que mudava era a proximidade que eles tinham de Jesus. Os discípulos estavam ali sempre e queriam ouvir a palavra que Jesus tinha para trazer para eles. E eles estavam ali aprendendo sempre. A multidão muitas vezes estava ali só pelo pão. O pão que foi multiplicado, eles queriam mais pão, queriam mais peixe, queriam mais comida física, mas os discípulos estavam ali por causa da palavra espiritual, por causa do pão da vida que era o próprio Jesus. Então, antes da gente pregar a palavra, a gente precisa conhecer Jesus. E como que eu vou conhecer Jesus? Uma coisa que eu queria muito trazer para você hoje. Jesus, fisicamente, ele era um homem comum. Ele não se apresentou com uma aparência se apresentou com uma aparência um pouco redundante, mas assim, a aparência de Jesus não era algo deslumbrante, não era algo que denunciava para quem olhava que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, que ele era aquele que era, que é e que há de vir. Não, ele não se apresentou dessa forma. Tanto que, se você for parar para pensar, quando Judas foi entregá-lo aos soldados, eles precisavam que Judas identificasse Jesus com um beijo, porque no meio dos discípulos, Jesus não se destacava aparentemente. Então, como que as pessoas identificaram que
aqueles que identificaram, né? Como eles identificaram que era o Filho de Deus, se a aparência dele não denunciava isso? Então, se não foi pela aparência, foi por qual meio? A Bíblia diz que as pessoas, quando ouviam a palavra de Jesus, quando ouviam Jesus falando, elas percebiam que Jesus pregava com autoridade e não como os mestres da lei. Então, como que eu conheço Jesus? Como eu consigo identificá-lo como Filho de Deus e conhecê-lo verdadeiramente como Filho de Deus, como Salvador, como o Rei dos Reis? Como? Pela palavra dele. Porque é pela palavra, é na palavra que ele se apresenta, é na palavra que ele mostra, que ele se faz conhecido. Então, antes de nós sairmos por aí tentando resolver o problema do mundo todo com uma palavra que nem nós mesmos conhecemos, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos nos aproximar de Jesus e ouvir o que ele tem a nos dizer. Precisamos nos debruçar diante dessa palavra e devorá-la. Nós precisamos conhecer Jesus através da palavra. No Antigo, no Novo Testamento, Jesus está sempre querendo se revelar, mas nós precisamos, antes de pregar a palavra para o mundo todo, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos receber a palavra, precisamos conhecer Jesus para então poder falar sobre ele. É exatamente isso que esse versículo está dizendo. O que lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclame nos telhados. Como você vai ouvir um sussurro se você não se cala e chega perto dessa pessoa que você quer ouvir o que ela está sussurrando? Se alguém for sussurrar algo para você, você precisa chegar perto dessa pessoa, porque senão você não vai ouvir. A gente precisa gastar tempo no nosso secreto. Essa escuridão aqui, não é que Jesus está no escuro, não é isso. É esse lugar de secreto. O lugar secreto em que nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, oramos e temos esse relacionamento com Deus, de ouvir a palavra dele através da Bíblia, que é a palavra de Deus, e de orar, entregar o nosso coração, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração e mostrar: Deus, essas são as minhas falhas, me transforma, me muda, me mostra a tua palavra, eu preciso ser transformado pela tua palavra. É nesse lugar de secreto que nós vamos ouvir o sussurro de Jesus Cristo. É nesse lugar de secreto que nós vamos ouvir, é nesse lugar de secreto que nós vamos ouvir a palavra que Jesus tem para entregar para nós e para a próxima pessoa, que nós temos que ir atrás dela. Deu para entender? O segundo ponto que eu quero trazer aqui para nós é nesse mesmo versículo. Eu vou pegar só a parte B. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. O que é proclamar dos telhados? Imagine uma pessoa que sobe no topo da sua casa, no telhado da sua casa e começa a falar muito alto. Qual a intenção dessa pessoa? Que o máximo de pessoas possível ouça aquilo que ela está falando. Então, quando nós vamos pregar a palavra, nós precisamos usar as ferramentas que nós temos para que as pessoas ouçam o evangelho que nos alcançou e sejam alcançadas também. Não espere as melhores condições ou o melhor recurso para você pregar, para você anunciar aquilo que você já recebeu. De graça você recebeu e de graça você tem que dar. Mas não espere a melhor condição, o melhor momento, porque você precisa pregar com as condições que você tem. Se você tem a sua casa para subir no telhado e pregar para o máximo de pessoas possível, faça isso. Porque às vezes a gente não leva a sério esse chamado, a gente não leva a sério essa missão. A gente acha que é secundário, porque nós já estamos salvos. Então, pregar para o próximo é secundário. Se der no meio da minha rotina, se der um dia ou outro, se der em algum momento, se der naquela missão da igreja. Não! Tem pessoas que estão indo para o inferno nesse momento, porque o evangelho de Jesus Cristo não está chegando nelas. E o que nós estamos fazendo? Nós não podemos viver na nossa bolha de viver a nossa semana toda indo para o trabalho, para a faculdade, para a escola, e aí chega no domingo, a gente vai para a igreja, passa o dia na igreja, é uma bênção, nós somos tão abençoados, mas durante toda a semana que se passou, a gente não falou da palavra, não pregou o evangelho, não falou de Jesus Cristo para um colega de trabalho, para um colega de faculdade, um colega de escola. Essas pessoas precisam conhecer o evangelho que nos alcançou. O mesmo Jesus que nos salvou quer salvar a todos. E a missão de proclamar o evangelho é nossa. Jesus não precisa de nós para
salvar, ou para alcançar, ou para fazer algo no reino. Jesus não precisa de nós. Mas é um privilégio fazer parte disso. É um privilégio fazer parte da missão de Jesus, que Jesus deixou para nós. É um privilégio servir ao reino dessa forma. Então, nós precisamos usar dos meios que nós temos. Não espere o palco da sua igreja, não espere o altar da sua igreja, não espere o microfone da sua igreja. Use o que você tem nas suas mãos agora. Se você tem a sua casa, como eu disse, para subir no telhado e pregar, faça isso. Se você tem o seu trabalho, use isso. Você é um missionário onde você estiver. Você é um missionário na sua faculdade. Você é um missionário no seu trabalho. Você é um missionário na sua escola. Adolescente, você é um missionário na sua escola. Deus quer te usar lá dentro e você não deve se amedrontar. Não fique com medo porque você é jovem, mas Deus quer te usar lá e você precisa se colocar nessa posição, buscando ao Senhor como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e usando os meios que você tem. Quando um amigo está tão triste e você sabe que o que ele precisa mesmo é ouvir a palavra de Jesus, você deve anunciar essa palavra onde você estiver e com o recurso que você tiver. Eu estou aqui usando um recurso até um pouco assustador, porque é algo novo, mas é o recurso que eu encontrei. Procure o recurso que você tem e anuncie a palavra de Jesus Cristo. Esses são os 2 pontos de hoje. Precisamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, para conhecê-lo e então anunciar a palavra dele e anunciar ao mundo quem ele é. E depois, nós precisamos usar todos os recursos que nós tivermos. Nós precisamos usar os meios que nós tivermos, no ambiente que nós estivermos, para pregar a palavra para toda criatura. Essa é a palavra de hoje. Eu espero muito que você tenha sido abençoado, que você tenha sido ministrado. Se Deus falou ao seu coração, eu quero muito que você me conte. Coloca aqui nos comentários. Você pode ir lá no Instagram também e me contar o que você achou, se você foi abençoado. O meu Instagram tá aparecendo aí. E é isso. Eu espero que essa palavra toque o seu coração como tocou o meu e que nós possamos realmente viver isso. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Deus abençoe.